Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês quem tem direito a obter a nacionalidade italiana e quais as formas de obtê-la. Mas antes a gente precisa dar um passinho atrás, né? Primeiro a gente precisa identificar se de fato você tem direito a obter a nacionalidade italiana. Qual que é a nossa sugestão para vocês? Primeiro, fazer uma árvore genealógica simples aí da sua família, a qual você identifica que possivelmente tem um italiano, se é que você já não sabe quem é o italiano, tá? Se você não sabe, primeira dica é então juntar a sua certidão de nascimento e através da sua certidão de nascimento identificar os seus avós paternos e maternos, o seu pai e sua mãe estarão ali também. E aí assim por diante, localizou os seus avós, vocês vão atrás da certidão de nascimento do avô ou da avó ali que identifica que possivelmente esteja na linha do italiano, até então chegar na certidão de nascimento do italiano. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas ou sentir dificuldade em localizar também a certidão do italiano, o escritório tem um serviço da busca da certidão de nascimento italiana. Então é isso, localizou o italiano, agora quais os documentos que serão necessários para o processo da obtenção da nacionalidade italiana? Basicamente e obrigatoriamente, do italiano até o requerente nós precisaremos juntar certidão de nascimento e casamento se houver. E a certidão de óbito, ela não é obrigatória. Nós recomendamos que vocês providenciem esse documento também, porque dependendo de onde for feito esse processo, a certidão de óbito será obrigatória, tá? Outro documento obrigatório é a CNN. E o que é a CNN? A CNN é a certidão negativa de não naturalização. Uma vez que foi localizado ali o italiano, a gente precisa emitir essa certidão do italiano para se certificar de que esse italiano não se naturalizou brasileiro. Então, documentação, certidão de nascimento, casamento, óbito, dependendo da comune, e a CNN, documentos obrigatórios. Então, reunimos toda a documentação. Agora a gente vai fazer ali uma breve pesquisa, né? Verificar se existe alguma discrepância, alguma diferença entre os nomes, sobrenomes, data de nascimento, local de nascimento. Dependendo do que tiver ali de diferente, antes de iniciar com o processo, deverá fazer uma retificação. O escritório também realiza processos de retificação de registro civil para fins de obtenção da nacionalidade italiana, tá? Uma informação bem importante também com relação a, por exemplo, o nome, o prenome do italiano, que às vezes as pessoas identificam, por exemplo, o Pietro lá na Itália e ele chega no Brasil e grafam o nome dele aqui no Brasil do Pedro. Isso não é um erro. O Giuseppe lá na Itália e chegou aqui no Brasil e virou o José. Isso não é um erro. E agora, quais são as formas de obter a nacionalidade italiana? Existem duas formas, a via administrativa e a via judicial. E aí agora eu vou falar para vocês a via administrativa, que também existem duas possibilidades de obter a nacionalidade italiana por via administrativa. Sendo a primeira, aquela uma que a gente faz o pedido diretamente em um consulado italiano no Brasil. Então a pessoa demonstra interesse, vai até o consulado, faz o agendamento, entra na fila e infelizmente hoje, dependendo do consulado, ele tem que aguardar de 10 a 13 anos para a conclusão desse processo. A vantagem é que é um processo mais barato, mas a desvantagem é que é um processo bem longo. Já a outra possibilidade administrativa é administrativa diretamente em uma comune na Itália. A pessoa então ela precisa se deslocar até a Itália e precisa permanecer no mínimo 90 dias, que é o período para concessão dessa nacionalidade, que é o período que ela tem que comprovar que ela está morando na Itália. A vantagem de obter essa nacionalidade é porque ela é muito mais rápido
e também tem uma desvantagem porque ela é mais cara. Você tem que levar em conta o período dos 90 dias que você tem que ter para poder residir na Itália, a passagem, né, e a residência. Então, essas são as desvantagens de obter a nacionalidade administrativa diretamente na Comune. Já a outra possibilidade de obter a nacionalidade italiana é a judicial, que também temos duas judiciais, sendo a primeira a judicial contra a fila do consulado. Como que é essa? Não sei se vocês sabem, mas o consulado brasileiro, de acordo com a lei da nacionalidade italiana, tem até 730 dias, 2 anos, para conceder a nacionalidade italiana para uma pessoa que queira, né? Como eu disse lá atrás, um processo, infelizmente hoje, administrativo por via consulado, hoje está demorando de 10 a 13 anos. Então a pessoa entra com o pedido da nacionalidade no consulado e assim que ela entra com o pedido, ela também já contrata um advogado e pode fazer o pedido da nacionalidade judicial diretamente no tribunal italiano. Esse processo, a vantagem é que você não precisa de se deslocar à Itália, tá? Igual ali o administrativo, que você tem que permanecer os 90 dias, então você não precisa dispor de 90 dias, você pode entrar com a ação estando na onde você estiver. Outra vantagem é o tempo, ele pode demorar mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio. Inclusive, ele é o pedido mais feito aqui dentro do escritório. Já a outra possibilidade judicial é a judicial por via materna. Muita gente já deve ter ouvido falar esse judicial por via materna. É uma única possibilidade. Não sei se vocês sabem, mas a lei 555 de 1912, ela previa que quando uma mulher italiana se casava com um estrangeiro, ela perdia a nacionalidade dela, ela obtinha a nacionalidade da pessoa que ela estava casando. Então, para essa mulher que teve filho, que nasceu até o dia 1º de janeiro de 1948, ela não conseguia passar a nacionalidade por sangue para esses filhos. Então, veio a possibilidade, né, de reparar essa questão. Então, se você identifica que tem uma mulher em linha reta do italiano até você, que ela tenha tido filhos que nasceram antes do dia 1º de janeiro de 1948, a sua nacionalidade unicamente, exclusivamente, é por via judicial materna. Então era isso. Se você ficou interessado em obter a nacionalidade italiana, abaixo desse vídeo tem a descrição que você consegue falar com alguém aqui da nossa equipe e será um prazer auxiliar você em todo o trâmite da obtenção da nacionalidade italiana. Tchauzinho e até o próximo vídeo.